Fala, futuro condutor de excelência, eu sou Carolina Lira, sua instrutora de trânsito, e se você está se preparando para a prova do Detran, você chegou ao vídeo certo. Vamos resolver comigo 10 questões. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, comente e curta esse vídeo. Vamos nessa, vamos ao que interessa. Questão de número 1. O automóvel sempre deve trafegar com os equipamentos obrigatórios em ordem. É claro. Caso contrário, isso configura infração de natureza grave. Está prevista lá no artigo 230. Assim, o condutor deve saber que os equipamentos obrigatórios de um veículo... Vamos analisar as alternativas. Lembrem-se que os equipamentos obrigatórios são aqueles previstos na resolução 993 do CONTRAN. Alternativa A. Equipamento de som? Não. Aqui é acessório, não é equipamento obrigatório. Buzina é obrigatório. Limpador de para-brisa também. B. Retrovisores? Equipamentos obrigatórios. Encosto de cabeça? Também, principalmente para os veículos fabricados a partir de 1999. E buzina também. Eu gostei dessa alternativa B. Será que é ela? Vamos ver. Vamos analisar as outras. C. Alarme. Alarme é acessório. Acendedor de cigarros também, né? Aquela alternativa absurda. D. Cinto de segurança é obrigatório. Conta-giros. Conta-giros não é obrigatório. Mas o que é o conta-giros, Carol? Esse aqui é o tacômetro. Aquele registrador que marca o RPM, as rotações por minuto do motor. Como são rotações, como o motor do nosso veículo funciona no movimento rotacional, a gente chama ele popularmente de conta-giros, mas ele não é obrigatório. Obrigatório no painel é o velocímetro, aquele que registra a velocidade em quilômetros por hora. E para os veículos de grande porte é o cronotacógrafo, aquele registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Mas o conta-giros não. O triângulo até que é obrigatório também, mas o conta-giros não. Então eu também elimino a alternativa D e fico com a alternativa B de bola. Vamos para a questão de número 2. Estacionar o veículo nos viadutos, pontes, túneis é infração grave. Está lá no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. E acarreta? A. Somente multa. Cuidado, a palavra somente é uma palavra muito excludente. Evite essas alternativas. Só, somente, apenas, nunca, sempre, qualquer. Normalmente elas são incorretas. O estacionamento proibido prevê a multa? Sim, mas somente ela? Não. Na verdade, existe somente uma conduta por estacionamento proibido que não prevê uma medida administrativa de remoção, que seria estacionar na contramão. Em todos os outros casos do artigo 181, prevê-se a remoção do veículo como medida administrativa. Então, atenção em relação a isso. Não caracteriza multa? Caracteriza multa, sim. Alternativa C, remoção do veículo e multa? Perfeito. Além da penalidade multa, haverá a remoção do veículo, justamente para resolver aquela circunstância. E D, apreensão do veículo e multa. A apreensão do veículo era uma penalidade, mas foi revogada. Então, a gente elimina. Vamos para a questão de número 3. Estacionamento é a imobilização de veículos. A. Em cima das calçadas? Não pode. Nós não podemos estacionar sobre passeios, sobre calçadas, nem ao menos transitar. Na verdade, tem uma situação que a gente pode transitar pela calçada, que é quando nós vamos entrar ou sair das garagens. Mas, fora essa circunstância, não vai gerar infração. Porque a calçada é do pedestre, não é verdade? B. Em cima da calçada por tempo indeterminado? Não. C. Para carga ou descarga de mercadorias. Né?
A carga e descarga é definida como estacionamento pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas a definição de estacionamento nós vamos encontrar lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, a gente tem que entender o que é a parada. Parada é a imobilização do seu veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e o desembarque de pessoas. Tudo que excede esse tempo é denominado estacionamento. Então, imagine que você imobiliza o seu veículo pelo tempo estritamente necessário para que alguém abra a porta, desembarque, feche a porta e você vá embora. Isso é a parada. Tudo que excede a isso já é denominado estacionamento. E é o que nós temos aqui na alternativa D, por tempo superior ao necessário para o embarque e o desembarque de passageiros. Então, a alternativa D é a correta nesse caso. Vamos para a questão de número 4. Em motocicletas, é proibido o transporte de crianças com idade inferior a. Essa previsão está lá no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no inciso 5. Essa infração, além de ser gravíssima, tamanha é a sua periculosidade que ela prevê também a penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá? Mas qual seria a idade como regra? A, 15 anos? Não. Aqui já não é nem mais considerado criança, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. B, 7 anos? Muito cuidado com essa alternativa. Eu vou marcar um asterisco nela e depois eu comento. 6 anos? Não. 10 anos? Sim. Por que eu marquei um asterisco na alternativa B de bola? Porque há algum tempo atrás a regra era exatamente essa. Mas, com a entrada em vigor da Lei 14.071, que é de 2020, mas entrou em vigor em 2021, essa regra mudou e passou a ser 10 anos. Então, hoje, eu não posso transportar crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de cuidar da sua própria segurança em motocicletas. E muito cuidado, porque a gente ainda encontra muitas questões desatualizadas em relação a isso. Mas a alternativa correta é a alternativa D, 10 anos, tá? Vamos para a questão de número 5. Questão de placa. A dica é sempre a mesma. Analise inicialmente a placa. Identifique a cor, vermelho. Vermelho é cor de placa de regulamentação. Formato, circular. Também um formato de placa de regulamentação. Se eu sei que essa placa é de regulamentação, eu também sei qual é a finalidade dela. Emitir uma ordem, fazer uma determinação. Ótimo. O que mais que eu observo? Essa placa, ela tem uma tarja diametral. Essa tarja indica uma proibição. Ok, então eu sei que essa placa está proibindo algo. Mas o quê? Vamos analisar o pictograma, o desenho. Repare, aqui nós temos uma seta. Essa seta está saindo de um lado e indo para o outro. Sempre analisando de baixo para cima, certo? Ela está saindo de que lado? Está saindo do lado esquerdo. Ela está indo para qual lado? Para o lado direito. Então, veja, eu interpreto da seguinte forma. Essa placa proíbe essa manobra. Sair do lado esquerdo e ir para o lado direito. Mas como é que a gente chama esta manobra na via pública? Bom, é uma mudança de faixa, Carol, da esquerda para a direita, ou até mesmo uma mudança de pista da esquerda para a direita. Perfeito? Agora nós vamos para as alternativas. A. Proibido mudar de faixa. Bom, essa alternativa não está de todo errada. Mas ela não está completa. Vamos ver se a gente encontra uma mais completa do que ela? B. Curva acentuada. Não. Curva acentuada em S. Também não. Por quê? Curvas são obstáculos ao longo da via. Quem é que sinaliza curvas? As placas de advertência. Quando elas são acentuadas, a seta tem esse acentuamento no seu ângulo. Não é verdade? Não é o caso, porque aqui é uma placa de regulamentação. Sobrou para mim a alternativa D.
Vamos conferir. Proibido mudar de faixa ou de pista de trânsito da esquerda para a direita. Perfeito. Repare, entre a alternativa A e a alternativa D, eu vou ficar com a D, porque ela é mais completa. Ela traz todas as informações necessárias à interpretação dessa placa. Vamos para a questão de número 6. Num acidente, houve imperícia. Quando? Veja, a palavra perícia é sinônimo de habilidade. Quando eu digo que você tem perícia em algo, eu digo que você tem habilidade com esse determinado assunto. Agora, essa palavra, ela traz um prefixo de contrariedade. Imperícia. Perfeito? Por exemplo, perfeito. Imperfeito. Perceba, o prefixo in, ele traz a ideia de contrariedade. Então, aqui, perícia, habilidade. Imperícia, a falta dela. Correto? Agora, vamos para as alternativas. A. Quando o condutor teve habilidade suficiente para evitá-lo. Não. Aqui seria perícia. Teve habilidade. Imperícia é não ter habilidade. Elimino. B. O acidente ocorreu porque o condutor não teve habilidade suficiente para evitá-lo. Perfeito. Alternativa B, acredito que seja a correta. Vamos analisar as outras. C. Intencionalmente, o condutor desrespeitou as regras de trânsito. Aí ele foi negligente, né? E não imperido. Elimino também. D. O condutor foi negligente com as regras. Também não. Realmente, alternativa B de bola. Lembre-se que 90% dos sinistros de trânsito ocorrem por falhas humanas, falhas na condução. O que tipifica essas falhas? 3 classificações. O condutor, ele é imprudente, imperito ou negligente, certo? No caso, a imperícia seria a falta de habilidade. Vamos para a questão de número 7. A via caracterizada por interseções em nível, cruzamentos, não semaforizados, sem semáforos, né? Aquele cruzamento não sinalizado ou aquele cruzamento que tem placa de regulamentação, parada obrigatória, dê a preferência, mas não tem semáforo. E destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Olha só, essa palavra aqui é o X da nossa questão. É denominada de via arterial. Via arterial, ela assim é chamada porque remete a uma artéria. São as vias principais das cidades, que tem todo tipo de sinalização necessária. Tem cruzamentos semaforizados, entre outras características. Via local, perfeito. As vias de acesso local, as vias de acesso restrito, elas têm essa característica. A velocidade máxima, 30 km por hora, e o acesso é local, o acesso é restrito. Como, por exemplo, as vias internas a um condomínio, tá? Via de trânsito rápido é aquela que não tem nenhum tipo de sinalização que obstrua a circulação dos veículos. É tanto que o limite de velocidade dela é 80 km por hora. E via coletora são aquelas que dividem os bairros, são aquelas que coletam e distribuem o fluxo de veículos entre um bairro e outro, por exemplo, e o limite de velocidade máxima é 40 km por hora, tá? Então, aqui nós temos os 4 tipos de vias urbanas. Trânsito rápido, 80 km por hora de velocidade máxima. Arterial, 60. Coletora, 40. E via local, 30 km por hora. Vamos para a questão de número 8. Entre os problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente, não se inclui. Vamos lá. O que não se inclui como um problema causado pela relação trânsito e meio ambiente? A. Preservação das vias urbanas proporcionadas pelos pedágios pagos.
pelos usuários da via? Será? Vamos segurar essa alternativa, vamos conferir as outras. B. Mortes de animais silvestres provocados pelo excesso de velocidade dos veículos. Aqui sim, é um problema. É um problema visível e perceptível entre a relação trânsito e meio ambiente. C. Poluição visual, com certeza. Excesso de sinalização, sinalização de forma incorreta ou desordenada na via pública gera poluição visual. Atmosférica, também, principalmente pela grande eliminação de gases tóxicos gerados como resultado ali da queima do combustível. Poluição sonora também é um problema muito grande, principalmente pela grande emissão de ruídos gerado pelos motores dos veículos automotores. E gases poluentes. Aqui nós também temos problemas nessa relação trânsito e meio ambiente. D. Incêndios devastadores causados por cigarros jogados pelas janelas dos veículos. Também é um problema. É tanto que jogar lixo pela janela do seu veículo configura uma infração de natureza média. Está prevista lá no artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de ser um perigo, para os demais usuários da via, isso também é um tipo de poluição do meio ambiente. Então, veja, aqui nós encontramos 3 alternativas que descrevem problemas existentes na relação trânsito e meio ambiente. A questão está me pedindo o que não é um problema dentro dessa relação. Então, realmente, é a alternativa A. Tudo bem? Sempre conferindo todas as alternativas, e sempre trabalhando a eliminatória destas alternativas. Atenção em relação a isso. Calma, tranquilidade, não precisa pressa para concluir a sua prova. É sempre importante de ressaltar. Vamos para a questão de número 9. Estamos quase finalizando, viu? Um condutor habilitado na categoria D pode dirigir A. Caminhão? Pode. E motocicleta? Não. A motocicleta ela se enquadra na categoria A, certo? E lembra que a categoria A é uma categoria única e exclusiva, certo? B. Automóvel? Sim, você pode dirigir. Motocicleta? Motocicleta exige categoria A. C. Automóvel? Sim. Caminhão? Também. E ônibus? Também. Ué, Carol, mas por quê? É simples, pessoal. A partir da categoria B de bola, você pode fazer o processo chamado de mudança de categoria. E você pode mudar essa categoria B para uma C, para uma D e posteriormente para uma E. Significa dizer que entre B e E existe uma possibilidade de ampliação da abrangência. É por isso que a gente costuma dizer que quem pode mais, pode menos. Em que sentido? Se você chega a uma categoria D, significa dizer que além do ônibus, você vai conduzir o que está abaixo. Você vai conduzir aqueles que são abrangidos pela C, os caminhões, por exemplo. E pela B, porque você já tinha B, que são os automóveis. Então, quem pode mais, pode menos. É tanto que quem chega a uma categoria E vai conduzir a carreta, o ônibus, o caminhão e o automóvel. Certo? Triciclo não, porque triciclo exige categoria A. E a carreta seria a combinação do caminhão-trator mais um semi-reboque. Nesse caso, compartimento de carga com 6.000 quilos ou mais exige-se categoria E. Nesse caso, a alternativa C é a correta. Vamos para a questão de número 10. Os faróis principais dianteiros são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores e devem ser da cor branca ou amarela? Sim. Branca e vermelha? Não. A cor vermelha fica para as luzes de posição, por exemplo, ou as luzes de freio. Verde e azul, nós não temos faróis ou lâmpadas verdes, tá? Branca, amarela, vermelha e também amarelo âmbar, que seria ali
as luzes indicadoras de direção e o pisca-alerta. O amarelo âmbar, ele é como se fosse aquele alaranjado, tá? Azul também não. Fumê, aqui é uma alternativa completamente aleatória no meio das demais. Então, realmente, ficamos com a alternativa A. E aí? 10/10? Acertou 10 questões? Eu espero que sim. Bom, agradeço vocês pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!